Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Boa tarde. Eu queria que você aplaudisse quem está aí do seu lado. Que coisa boa nós estarmos juntos no Osana Brasil. Glória a Deus. Quero saudar a todos, mas eu quero perguntar se tem gente de Brasília aqui. Tem? Ah, meu povo de Brasília, minha missão agora é Brasília. Deus abençoe. De Brasília para o Brasil e para o mundo. Mas eu queria saudar também quem nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Quero dizer para você algo importante no início dessa palestra, dessa pregação, até para ser um aviso. O tema que me foi dado, ele não é muito fácil de ser falado. Então eu já quero dizer que eu não estou mandando recado para ninguém, não estou falando de ninguém, estou falando de mim mesmo. Amém? Porque a palavra é cuidado com os falsos profetas. Senão daqui a pouco vão fazer recortinho e dizer assim, está falando de fulano de tal, está falando de cicrano. Não, eu ouvi a palavra, meditei na palavra, colhi da palavra aquilo que eu não posso ser. Falso profeta. Amém? Combinado assim? Porque senão daqui a pouco está todo mundo dizendo, o padre está mandando recado para o fulano de tal, para o ciclano. Não estou, não. Eu só estou seguindo a palavra. Então a clareza é importante em tempos de confusão. Não é verdade? Combinado? Então eu já peço que o Espírito Santo bloqueie a sua mente, para você ficar fazendo comparação quando a palavra estiver sendo pregada. Mas a palavra, ela sempre precisa atingir a minha vida. Amém? Pegue a palavra na primeira carta de São João, no capítulo 4, versículos de 1 a 6. Primeira João, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Vamos rezar uma oração para a gente chegar num silêncio total. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos ler a palavra. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus. Pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. De Deus é todo espírito que professa Jesus Cristo, que veio na carne. E todo espírito que se recusa a professar Jesus não é de Deus, é do anticristo. Ouviste dizer que o anticristo virá? Pois bem, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e vencestes aos que são do anticristo. Vamos repetir essa palavra de São João direcionada a nós? Filhinhos, repita comigo, filhinhos, vós sois de Deus e vencestes aos que são do anticristo, pois em vós está quem é maior do que aquele que está no mundo. Agora proclama essa palavra sobre a vida da pessoa que está aí à sua direita e à sua esquerda. Filhinho, você é de Deus e venceu aos que são do anticristo, pois em você está quem é maior do que aquele que está no mundo. Eu queria que você aplaudisse essa verdade. Em nós está quem é maior do que aquele que está no mundo. Isso é uma verdade bíblica. Isso é uma verdade bíblica que tem que ser levada em consideração por nós. Filhinhos, vós sois de Deus. Se nós somos de Deus,
São João está dizendo: vós sois de Deus e vencestes os que são do anticristo. E aí ele vai dizer: pois em vós está quem é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvidos. Nós somos de Deus. Repita bem forte: nós somos de Deus. Mais uma vez. Mais uma vez. Agora em primeira pessoa declara: eu sou de Deus. Eu já quero dizer para aqueles que não eram, que a partir de agora você está declarando uma palavra profética sobre a sua vida. Você está dizendo que você é de Deus. Essa palavra tem poder, porque ela é a palavra de Deus. E ele pode aplaudir essa realidade concreta, sobrenatural da palavra. Eu sou de Deus. Eu preciso assumir isso. Nos tempos atuais, nós precisamos ser de Deus como nunca antes. É exigente para mim e para você que nós sejamos de Deus. Pois em vós está quem é maior do que o mundo. Eles são do mundo, por isso agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvidos. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, vai dizer São João, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Nisto nós distinguimos o espírito da verdade e o espírito do erro. A palavra, ela vai nos trazer pontos importantes para que nós assumamos. Primeiro, que nós vencemos o mundo se nós somos de Deus. Nós vencemos os que são do anticristo se nós somos de Deus. Positivamente, a palavra está nos trazendo uma verdade, e essa verdade é verdade bíblica. Nós precisamos ficar firmes, como se nós enxergássemos o invisível, porque esse é o tom da inspiração do Osana Brasil no ano de 2023. E entender o invisível é compreender: se eu sou de Deus, eu venci os que são do anticristo, porque maior é o que está em nós, o que está em mim, do que o que está no mundo. Eles são do mundo, e o mundo os escuta, vai dizer São João. Então são critérios bíblicos que nós estamos aqui tocando. Eles agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvido. Mas nós, diga, Padre Roger. Nossa, está parecendo que só tem 100 pessoas aqui. Diga, Padre Roger. Nós somos de Deus. Aleluia. Quem é de Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Nisto nós distinguimos o espírito da verdade e o espírito do erro. Mundo e Deus. Perceba que São João está colocando um critério importante para nós discernirmos os falsos profetas, aqueles que servem ao anticristo. Então ele vai dizer: eles são do mundo. E o mundo não é o mundo criado, porque há 3 conceitos de mundo em São João: o mundo criado, a natureza, o cosmos. Existe um outro critério de mundo em São João, que é a segunda realidade de mundo. Deus de tal forma amou o mundo, as pessoas, os homens e as mulheres, que ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E este mundo que João está dizendo é aquele que se opõe a Deus, é aquele que fica do lado da carne, aquele que opta pelo pecado, aquele que alivia as realidades dentro do critério do pecado. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos perceber. Você pode voltar um pouquinho na sua Bíblia, no capítulo 2 de São João. Deixa eu, nesse primeiro momento, passear com você em alguns textos bíblicos, para que nós iluminemos a pregação. Versículo 18 do capítulo 2 de São João. Está ligado aí? Está acompanhando? Sim? São João, 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos,
esta é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já se apresentaram. Por isso sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas precisava ficar claro que eles todos não são dos nossos. Vós recebestes a unção do Santo, e todos vós tendes conhecimento. O que São João está dizendo? Vós recebestes a unção do Santo, em maiúscula. E todos vós tendes conhecimento. Se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque a mentira alguma provém da verdade. Ora, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Pai e o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho, possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Isso aqui é importante, diga comigo: permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se permanecer em vós aquilo que ouvistes desde o princípio, permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele fez. Qual é a promessa? Está lendo aí? A vida eterna. Essa é a promessa, a vida eterna, para aqueles que permanecem naquilo que foi ensinado. São João está dizendo: não há possibilidade de alterar aquilo que foi ensinado por Jesus Cristo. Já temos critério para discernir o que é de Cristo, o que é do mundo, o que é de Cristo, o que é do anticristo, o que é verdadeiro do que é falso. Então ele vai dizer: se em vós permanecer aquilo que ouvistes desde o princípio. No princípio Deus criou o céu e a terra. Então ele está dizendo aquilo que ouviste no princípio, no Gênesis, depois até o Apocalipse, onde termina a revelação. Se permanecerdes naquilo que ouvistes desde o princípio, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevi isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Então São João está fazendo uma denúncia. Existem pessoas que procuram nos desencaminhar. Eu escrevi isso, vai dizer o apóstolo João, aquele que inclinou a cabeça no peito de Jesus. Eu escrevi isso por causa daqueles que querem desencaminhar-vos. Quanto a vós, ele insiste: a unção que recebeste de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme vos ensinou, permanecei nele. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Eu li 2 textos da primeira carta de São João, e eu gostaria de fazer uma declaração nesse Hosana Brasil, agora à tarde. Nós estamos recebendo da parte de Deus um aviso, e esse aviso traz um chamado, e esse chamado que Deus nos faz a partir deste aviso que Ele nos dá nesse Hosana Brasil é que nós precisamos estar vigilantes. Nós estamos na última hora. A encarnação do Verbo aconteceu na plenitude dos tempos. O Verbo de Deus, Jesus Cristo, a quem nós celebraremos a sua encarnação no Santo Natal, ele veio na plenitude dos tempos, chegou à plenitude dos tempos. O Messias veio, o prometido a Israel. Ele veio, ele trouxe tudo o que ele ouviu do Pai. Ele exerceu o ministério durante 3 anos, o ministério público. Depois ele foi preso,
julgado, condenado, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. E nós estamos na última hora. Diga para quem está do seu lado: nós estamos na última hora. Amanhã a gente vai ver isso na missa. Não vou antecipar a missa, porque a segunda leitura amanhã vai dizer que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas nós estamos na última hora. Nós não sabemos em que hora virá o Senhor, mas Ele deixa sinais, Ele deixa para nós realidades que nós precisamos perceber. Você não precisa abrir não, mas se você quiser anotar aí na sua Bíblia, ou melhor, no seu caderno de anotação, eu vou citar alguns textos que Jesus vai falar no sermão escatológico em Mateus, Marcos e Lucas. Você está me ouvindo? Jesus vai dizer assim, depois que ele olha para o templo, e ele diz para os apóstolos: vocês estão vendo tudo isso? Em breve não ficará pedra sobre pedra. E aí 4 apóstolos perguntam para ele: mas quando se dará isso? Quem são os 4 apóstolos que perguntam para Jesus quando ele ali, sentado no Monte das Oliveiras, ele vai chorar sobre Jerusalém e ele vai dizer essa palavra? Pedro, Tiago, João e André. Quando isso vai acontecer? E aí Jesus não responde quando. E Jesus diz assim: cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão usando o meu nome e dizendo eu sou Cristo, e enganarão muita gente. Versículo 4 do capítulo 24. Depois ele vai dizer: hão de surgir muitos falsos profetas que enganarão muita gente. Versículo 11 do capítulo 24. Surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Versículo 24 do capítulo 24. Versículo 25. Vede que eu vos preveni. Segura na mão de quem está do seu lado. Coloca a sua Bíblia em cima do seu colo, ou o seu celular onde você está anotando. Balança a mão desse irmão e diga: Jesus está dizendo uma palavra para mim e para você. Balança a mão desse irmão e diga: ele está falando. Vede que eu vos preveni. Balança a mão desse irmão e diga: essa pregação é uma prevenção para aqueles que estão vivendo nos últimos dias. Dá um sorriso para esse irmão e diga: é nós, meu irmão, é para nós essa palavra. O Senhor está nos prevenindo, meus queridos. Ele está dizendo que viriam falsos profetas, falsos cristos. Nós estamos no ano de 2023. Olha quantas gerações já foram prevenidas. Será que eles estiveram atentos? Jesus não voltou nas outras gerações, mas ele as preveniu. Nós não podemos ser uma geração distraída, que cai na lábia dos falsos profetas e dos falsos cristos. Nós não podemos, porque Jesus está dizendo: eu vos preveni. Eu vos preveni. Aqueles que caem nas lábias dos falsos profetas é por distração e falta de comunhão com o nosso Senhor e de escuta da palavra. Agora o capítulo 13 de São Marcos, versículos 21 a 23. Se então alguém vos disser: o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis. De fato surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais e prodígios capazes de enganar, se possível, até os eleitos. Olha como que Jesus termina esse alerta: cuidado.
Quando você recebe uma placa de cuidado numa estrada, você acelera ou você diminui a velocidade? Diminui, eu não sei o que tem. Agora o GPS avisa. Você está com o GPS ligado, ele fala: cuidado, tem carro parado, não sei aonde, tem buraco na pista, tem chuva, avisa tudo. Mas ele dá um alerta: cuidado. Jesus está dando um alerta: cuidado. E ele continua: pois eu vos preveni de tudo. Amém? Agora São Lucas, capítulo 21, versículos de 7 a 8. Já em Lucas, Jesus começa com aquilo que eu trouxe do final de Marcos: cuidado para não ser desenganados. Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não andeis atrás dessa gente. Olha como que a palavra de Jesus é direta: não andeis atrás dessa gente. Mas eu fiquei rezando, pedindo direção para Deus, e aí eu fui procurar na Bíblia. Eu peguei só 3 características para nós identificarmos um falso profeta. Falso profeta é uma pessoa que finge falar em nome de Deus, mas ela não foi enviada por Deus. Tem um critério que eu uso para a minha vida pessoal aqui na Canção Nova, porque eu estou numa comunidade que trabalha com meios de comunicação, e eu posso ceder muito à tentação de querer aparecer, de querer me oferecer, de querer estar em tudo. Eu posso cair nessa tentação de usar da Canção Nova para minha promoção pessoal. Amém? Então, desde quando eu entrei para a Canção Nova, Deus me deu uma palavra que eu sigo essa palavra. Ela está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18. Pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda, não aquele que se recomenda a si mesmo. Pois só é aprovado aquele que o Senhor recomenda, e não aquele que recomenda a si mesmo. As pessoas que se aproximam de mim por aí pelo mundo, querendo se promover na Canção Nova, elas quebram a cara, porque eu pergunto: é Deus que está te recomendando ou é você? Porque se for Deus que está te recomendando, eu não preciso te recomendar. Vai chegar a sua hora. A hora chega. Mas eu preciso passar pelo processo de não querer me recomendar, mas ser recomendado por Deus, aprovado por Ele, apresentado por Ele. É Ele que edifica ministérios, é Ele que eleva homens de Deus, é Ele que coloca onde Ele quer aqueles que Ele escolhe. Nós não precisamos recomendar-nos a nós mesmos. Nos textos que nós vemos acima do sermão escatológico, Jesus avisou que nos últimos tempos surgiriam esses falsos profetas para nos enganar. Então, cuidado. Talvez você recebeu um dom de Deus, mas a sua ânsia de se recomendar a si mesmo pode colocar você num estado de falso profeta, porque você está se recomendando e não é Deus. E aí você começa a falar de você, apresentar você, e não Deus que precisa ser apresentado. A gente precisa ficar atento para fazer essas distinções dos verdadeiros homens de Deus e dos falsos profetas. Então, o primeiro critério que eu coloquei aqui, esse é da minha vida que eu estou compartilhando com vocês. Eu vou dizer para vocês como que eu servia antes. Quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus, há 29 anos atrás, e que eu fui para o meu grupo de oração de jovens, o meu grupo de oração de jovens já estava estabelecido, servos, não tinha espaço, porque já estava estabelecido, tinha formação para servos, tinha formação da escola Paulo Apóstolo, tinha um monte de coisa que você tinha que fazer para você servir, e eu estava chegando com aquele desejo de
da vida. Eu falei, já que eu não tenho espaço em nenhum ministério, eu vou chegar cedo e vou arrumar os bancos que as pessoas vão sentar. Então eu chegava mais cedo, arrumava o salão, colocava as cadeiras em ordem e era a pessoa mais feliz da face da terra. Ninguém sabia que tinha sido eu. Achavam que era o sacristão que tinha chegado e arrumado. Eu participava do grupo e ia embora feliz porque eu servia a Deus daquela maneira. Possivelmente você já tenha servido a Deus lavando banheiro no encontro, amém? Por isso toma cuidado com os banheiros aqui, né? Quem já lavou banheiro no encontro, não deixa o banheiro sujo, não joga papel em qualquer lugar. Talvez já tenha trabalhado na cozinha, você já tenha servido em diversas escalas que não te colocou no palco, que te colocou no escondimento, mas era o trato de Deus, era o tempo de Deus. Hoje você está me vendo aqui, mas se um dia eu não precisar estar aqui pregando, eu ficarei feliz no confessionário sem aparecer para ninguém, porque eu já fui treinado lá no início, no escondimento. No escondimento, é Deus que levanta, é Deus que faz, é Deus que confirma. Agora, se ele achar, chegou a hora de você ficar escondido no confessionário, e lá para não sei aonde, lá em Brasília mesmo eu trabalho mais em escritório, porque eu sou responsável da missão. Fico lá escondidinho na minha. Então vamos lá, primeiro critério bíblico: um falso profeta. Isso aqui é muito claro, né, gente? É lógico. As palavras que ele proclama não se cumprem. Esse é o primeiro critério. As palavras não se cumprem das suas profecias. Deuteronômio, capítulo 18. Vamos lá na Bíblia para iluminar aquilo que eu estou trazendo. Deuteronômio 18, versículo 21. E se te perguntares, como posso distinguir a palavra que não vem do Senhor? Nisto terás um sinal: se não acontecer, nem se realizar o que esse profeta falar em nome do Senhor, então o Senhor não disse tal coisa. Foi o profeta que o inventou por presunção. Por isso não tenhas medo dele. Porque ainda tem profeta que fica lançando, ao invés de bênção, maldição na vida da gente. Começa a ver coisas que não existem. E se a pessoa é fraca de cabeça, ela assume uma palavra e a vida dela vai ser condicionada à palavra. Aquele homem de Deus disse isso de mim. E a pessoa fica condicionada a uma falsa profecia, uma coisa que foi presunção, veio. Por isso eu não preciso ficar perguntando, não. Padre, Deus falou alguma coisa para mim? Olha, quando alguém faz essa pergunta para mim, eu falo assim: primeiro ele precisa falar com você, porque o mesmo Deus que fala comigo fala com você. Então vai rezar mais para você ouvir, porque senão a gente fica dependente, igual as pessoas ficam dependentes de pai de santo, de pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Toda hora tem que ir lá para resolver, toda hora a pessoa tem que dar. Não é assim. O Deus que fala comigo fala com você. Tá, se eu estou orando no sentido de uma cura interior e Deus me deu uma palavra, eu vou perguntar: olha, aconteceu isso aqui na sua vida, você precisa perguntar a alguém? Perdoe. Você precisa dar espaço? Perdoe. Mas eu não vou prender ninguém. Isso é muito complicado. As profecias não se cumprem, e é essa a primeira regra para identificar um falso profeta. Se suas profecias não se cumprem, o profeta não é enviado por Deus. Ele está sendo usado na sua humanidade, no seu desejo de dizer uma palavra, ou até mesmo usado pelo maligno. É grave falar em nome de Deus, sendo que é apenas uma vontade humana, uma tentativa de manipulação das pessoas. Isso é gravíssimo. Manipular situações, isso é gravíssimo. Pior ainda quando a pessoa faz para aparecer. Se não tem palavra, não tem palavra. Eu não preciso inventar uma palavra.
Nós não precisamos inventar. Se não tem, não tem. Pior ainda, se a pessoa inventa uma palavra para benefício pessoal, para prender aquela pessoa, ou por interesses escusos. Jesus disse: cuidado com os falsos profetas. Dá uma cutucadinha na pessoa que está do seu lado. Diga para ela: cuidado com os falsos profetas. Diga para quem está do outro lado: cuidado com os falsos profetas. Amém? Segundo critério que a Bíblia vai dar, está ligado aí? Os frutos da sua vida. Bate o pé aí no chão para eu ouvir o barulho. Você sabia que você está pisando num lugar onde o profeta viu que isso aqui seria um louvódromo, uma profecia cumprida. Esse profeta chamado Jonas Abib andava aqui, era um lugar ermo, cheio de mato, com um pântano, tudo cheio de água, e ele passava aqui e dizia: Deus está me falando que aqui vai ser um louvódromo, um lugar onde as pessoas se reunirão para louvar a Deus. Então eu já estou te mostrando uma profecia cumprida. Amém? Diga glória a Deus e aplauda a profecia cumprida. Mateus capítulo 7, os frutos de sua vida. Vamos lá, Jesus vai mostrar para nós, né, os frutos. Mateus capítulo 7, abre aí na sua Bíblia, capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Como que nós conhecemos os falsos profetas? Pelos seus frutos. Acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtiga? Então os frutos, um falso profeta, ele pode até falar bem, ele vai ter uma boa oratória, ele vai usar talvez até técnicas de programação neurolinguística para fazer uma manipulação na mente das pessoas. Ele vai pegar pela emoção ou pelo coitadismo que está em moda. Ah, coitadinho de mim. Ah, uma autopiedade. E aí as pessoas ficam todas ali seduzidas por aquilo ali. Cuidado. Jesus está dizendo: são os frutos. O falso profeta pode ser até um grande líder e até fazer sinais e maravilhas, mas pode ser falso profeta. São os frutos da sua vida. Os frutos serão ruins, serão frutos podres. Quando alguém se arroga profeta ou que fala em nome de Deus, como é o caráter dessa pessoa? Ela demonstra os frutos do Espírito em sua vida, ou ela demonstra mais os frutos da carne? Estou vendo o Padre Lúcio ali, está até indo lá, que é de Betânia. Uma vez o Padre Léo falou comigo que ele estava num lugar, numa reunião eclesiástica, para vocês entenderem. E nessa reunião eclesiástica começaram a falar mal do Padre Jonas. Mas detonaram: o Padre Jonas é isso, o Padre Jonas é aquilo, o Padre Jonas é aquilo. Num determinado momento, a autoridade que estava ali naquela reunião eclesiástica falou assim: você não é amiguinho dele? Você não vai defender ele não? Sabe qual foi a resposta que o Léo deu? Olhe para a vida dele, que ela vai defendê-lo do que vocês estão dizendo. Olha para a vida, é a vida que vai demonstrar quais são os frutos do Espírito. Nós já sabemos: alegria, bondade, amabilidade, autodomínio, amor. Agora, se são pelos frutos, o falso profeta vai se denunciar pelos frutos carnais. Imoralidade sexual. Ah, talvez a pessoa não tenha problema com imoralidade sexual.
impureza, talvez a gente não consiga ver, devassidão, talvez a gente não perceba, idolatria, talvez coloca-se no lugar de Deus como um ídolo, feitiçaria, aí começa coisas mais visíveis, inimizades, contendas, ciúmes, intrigas, discórdias, facções. O falso profeta faz facções em torno de si mesmo, até para se proteger. Invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas mais. Eu vos previno, como já vos preveni, como já o fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vou trazer uma palavra da igreja para iluminar a nossa reflexão. Uma palavra de um documento que é um documento fundante da Canção Nova, chamado Evangelho Nunciandi. Evangelho Nunciandi, no número 76, o Papa Paulo VI vai dizer assim: consideramos agora brevemente a própria pessoa dos evangelizadores. Ouve-se repetir com frequência, hoje em dia, que este nosso século tem sede de autenticidade. A propósito dos jovens, sobretudo, afirma-se que eles têm horror ao que é fictício, aquilo que é falso, e que procura acima de tudo a verdade e a transparência. Olha o que o Papa Paulo VI vai dizer nesse documento: estes sinais dos tempos deveriam encontrar nos vigilantes, tacitamente ou com grandes brados, sempre porém com grande vigor. Eles nos fazem uma pergunta. Olha a pergunta que o Paulo VI coloca: acreditais verdadeiramente naquilo que anunciais? Viveis aquilo em que acreditais? Pregais vós verdadeiramente aquilo que viveis? Você está percebendo que aquilo que eu disse, a vida precisa seguir a palavra e a palavra precisa seguir a vida. A palavra no sentido filosófico, o agir segue o ser. Paulo VI está dizendo o testemunho de vida. É pelos frutos na vida que nós conhecemos aqueles que são levantados por Deus. É pelos frutos espirituais na vida. Sabe por quê? Porque se nós acharmos que é simplesmente uma palavra de cura que curou alguém, uma palavra profética que foi liberada e dita, eu vou dizer para você, no mesmo capítulo 7, no versículo 21 do Evangelho de São Mateus, Jesus vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que ouve a palavra e a coloca em prática. Mas Senhor, não foi em teu nome que nós profetizamos? Não foi em teu nome que nós expulsamos os demônios? Não foi em teu nome que nós fizemos milagres? Qual foi a resposta de Jesus? Eu nem vos conheço. Fez em nome, mas não tinha aliança, não tinha comunhão, não tinha intimidade, não tinha fruto na vida. E aí Paulo VI vai dizer assim, olha só: mais do que nunca, portanto, o testemunho da vida tornou-se uma condição essencial para a eficácia profunda da pregação. Sobre este ângulo, nós somos até certo ponto responsáveis pelo avanço do Evangelho que nós proclamamos. Qual foi a resposta do Padre Léo? Olhem para a vida dele defenderá de tudo que vocês estão dizendo. Olhem para os frutos. Quem acompanhou os 3 dias de funerais do Padre Jonas, percebeu. Eu vou dar um fruto simples, visível. Você percebeu que todas as celebrações eucarísticas tinha um número incontável de sacerdotes
que não cabiam nem no altar que tinham que ser colocados no meio do povo, frutos de uma vida que influenciou outras, pelo testemunho sacerdotal vivido, pela vida vivida, por aquilo que se viveu na vida inteira. Então muitos testemunharam: eu sou sacerdote porque eu vi na vida dele aquilo que eu sonhava viver. E eu dei o meu sim, eu comecei a imitar, eu comecei a seguir os passos. Eu estou dizendo de vocações sacerdotais, não estou dizendo de outras realidades. Terceiro critério, e esse é um gravíssimo do nosso tempo: ensinamentos que contradigam a Escritura. Falso profeta. Quem ensina o que contradiz a Escritura é falso profeta. Posso te mostrar na Bíblia? Vai em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Paulo vai dizer aos Gálatas: admiro-me de que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Seja excluído. Você quer reprovar alguém que se diz profeta? Avalie o ensinamento dele, se está de acordo com a palavra, se está de acordo com a sagrada tradição, se está de acordo com o sagrado magistério de 2000 anos da Igreja Católica. Se essa pessoa está ensinando algo que está contra a palavra, ela não está o fazendo em nome de Deus, mas em nome de si mesma. Então aquele ensinamento é falso. Nós estamos num tempo em que nós pregadores temos que tomar muito cuidado para não virarmos falsos profetas, porque nós estamos sendo tentados a todo tempo em falar o que as pessoas querem ouvir e escutar, em adocicar o evangelho. E o evangelho não é para ser adocicado, não. É por isso que esta geração está ficando adoecida, porque o evangelho está sendo adocicado. Nós paramos de falar da cruz, nós paramos de falar dos sacrifícios, nós paramos de falar da entrega que precisa ser absoluta, sem qualquer negociata com o mundo e com o mundanismo, e por isso as pessoas estão ficando adoecidas. Nós estamos mentindo para elas, dizendo que vem para cá, pare de sofrer, vai acontecer tudo de bom na sua vida. Deixa eu te dizer, não vai. O sofrimento é inerente à nossa existência humana. Eu estava brincando esses dias: se eu encontrasse Adão e Eva, eu ia dar uns tapas neles. Estou brincando, claro que não. Ó feliz culpa que nos deu tão grande Salvador. Vou dar um abraço quando eu encontrar Eva e Adão lá no paraíso, se eu chegar lá. Obrigado, ó feliz culpa que nos deu tão grande Salvador. Mas nós não podemos adocicar o evangelho. Gente, olha a vida dos homens de Deus. Leia as biografias, para de ficar dançando dancinha no TikTok, vai ler, vai estudar. Essa geração TikTok vai ser enganada pelo anticristo. Essa geração da internet que não estuda, mas que fica ouvindo falsos profetas da internet, vai ser enganada facilmente, porque essa estrutura foi pensada para enganar você. Eu não estou dizendo que não tem coisa engraçadinha que a gente vê. Tem hora que a gente precisa de rir um pouquinho, não é verdade? Só abrindo um parênteses, sem digressão, porque eu tenho que terminar a pregação. Uma vez foram gravar um vídeo da minha história, num programa aqui da Canção Nova, lá na minha cidade. Gravaram com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, com a pessoa que foi responsável pela meu chamado, me convidou para ir para a igreja e tal. Foi lindo. Só que eu gosto de rede. Não sou nordestino não, mas gosto de rede. E eu fui deitar na rede na casa da mulher, não sabia que a câmera estava ligada e a rede estava podre, rasgada. Quando eu deitei, eu paf no chão com as pernas para cima.
Passaram o testemunho no programa, foi emocionante. Aí disseram assim: vai ter mais um bloco. Gente, o outro bloco era para mostrar o caindo da rede. Eu fiquei irado. Eu desci de lá, chamei a produtora, eu falei assim: se acabou com o testemunho, aonde eu for agora, ninguém vai lembrar do testemunho, vai lembrar que eu caí da rede. Dito e feito. Aonde eu ia, todo mundo falava assim: eu te vi caindo da rede. Só que o Padre Jonas diz que existe uma eficácia sobrenatural na Canção Nova, que tudo que nós fazemos tem eficácia. Eu fui pregar um encontro em Campos dos Goytacazes. No final do encontro eu fui celebrar a missa, e veio uma mulher gritando: padre, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu, minha santa? Eu estava vendo seu testemunho, já até antecipei. Você me viu caindo da rede, viu o senhor caindo da rede. Só que eu estava em depressão há 10 anos em cima de uma cama, e quando eu vi o senhor caindo da rede, eu dei uma gargalhada e nunca mais tomei remédio. Quando eu vi em a Cachoeira Paulista, eu chamei a produtora do programa e pedi perdão para ela, porque a minha queda da rede fez alguém sair de uma depressão. Por quê? A Canção Nova tem lutado junto com o nosso fundador, que agora está no céu, lutando por nós e intercedendo por nós. Tem gente que fala assim: não pode falar que o Padre Jonas está no céu. Ele está na eternidade. No inferno não está, então está no céu. Um homem que lutou, passou pelo purgatório aqui na terra, né? Eu acredito na salvação dele, amém? Desde que ele faleceu, eu rezo a missa na intenção dele. O Padre Jonas foi fiel, passou por grandes provas por ser fiel, foi humilhado, foi profeta de Deus. Gente, na pandemia eu ouvi 1 zilhão de vezes uma pregação do Padre Jonas chamada Deus Cuida de Nós, porque lá ele descrevia, eu não sei qual foi o ano que ele pregou, mas ele descrevia uma crise sanitária que não seria possível os hospitais darem conta. Zilhão de tempo antes, profeta. Eu costumo dizer quando eu prego: o senhor prega sobre os fins dos tempos, que legal. Eu tenho material para pregar. O Padre Jonas tinha a Bíblia e o relacionamento dele com Deus, a revelação. Hoje eu tenho livros, eu tenho pessoas que estudaram mais do que eu acesso a elas. Ele tinha a Bíblia e a palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês no final dessa pregação: o ensinamento, nós não podemos negociar o ensinamento. Nós precisamos conhecer a Bíblia, nós precisamos fazer o estudo da Bíblia, nós precisamos conhecer a doutrina da igreja. Leia o catecismo da igreja. Se você quer ler um livro bom, chama A Fé Explicada, do Léo Trezé. Vai ler esse livro, A Fé Explicada. Tudo isso para que nós sigamos a vontade de Deus e não caiamos no relativismo moral e doutrinal do nosso tempo. Para que nós não caiamos na ditadura do relativismo denunciada por Bento XVI, na verdade o cardeal Ratzinger. Para que nós, e aí você me pergunta: padre, como que nós vamos identificar os falsos profetas? Como nós vamos? Conhecendo a verdade. Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele vai dizer: o amor à verdade teria salvo aqueles que estão se perdendo. Amar a verdade, ainda que a verdade me machuque, ainda que a verdade e a doutrina da igreja exponha a minha situação, ainda que a verdade e a doutrina da igreja me fira, mas eu prefiro amar a verdade do que ser enganado pelos falsos profetas. Bento XVI, ele vai dizer assim: talvez nós não seremos enforcados, talvez a nossa cabeça não passará pela guilhotina, ou nosso corpo será esfolado, mas aqueles que ficarem fiéis e amigos da verdade passarão pelo martírio da exclusão e da reputação, porque nós seremos excluídos. Nós seremos excluídos. Veja só,
O cardeal Newman vai dizer assim: o mal prega sempre a tolerância, até que se torne dominante. A partir daí, ele procura silenciar o bem. Depois ele vai dizer assim: a igreja sempre pareceu estar morrendo, mas triunfou diante de todos os cálculos humanos. Segura na mão de quem está do seu lado. Olha no fundo dos olhos dessa pessoa. Dá um sorriso para ela. Pergunta para ela assim: você acredita que a Igreja Católica é a Igreja de Jesus Cristo? Pergunta para essa pessoa: você acredita que a Igreja Católica é a Igreja de Jesus Cristo? Sim? Balança a mão desse irmão e diga: então permaneça fiel à sagrada tradição, à sagrada escritura e ao sagrado magistério, ainda que um anjo desça do céu e diga o contrário, você vai dizer: eu morrerei fiel à Santa Igreja Católica e serei fiel até o meu último suspiro. Aleluia. Fica de pé. Conhecer a palavra, meditar a palavra. Diga: conhecer a palavra, meditar a palavra, viver um relacionamento constante com o Espírito Santo. A unção vos revelará tudo. A verdade plena. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Diga comigo: viver em estado de graça. Viver em estado de graça. Pois o pecado nos impede. Pois o pecado nos impede De discernir. de discernir O certo do errado. o certo do O errado, verdadeiro do falso. o verdadeiro do falso. Permanecer Permanecer fiel àquilo que foi ensinado desde o início. àquilo que foi ensinado desde o início. Segura na mão de quem está do seu lado. Eu queria terminar com algo que o Padre Jonas falou num diário espiritual dele. Olha para quem está do seu lado e diga: meu irmão, Meu irmão, Deus está entregando a você Deus está entregando a você algo precioso, algo precioso, profético. profético. O Padre Jonas vai falar dele como fundador. É a última página do livro. É um estudo bíblico dele. Ele vai dizer: o fundador é um Marte, porque ele realmente tem que dar a vida como a mãe. Não é mesmo? A mãe que engravida, gera, dá à luz, amamenta, educa, cria. A mãe é sempre mãe, até a morte. E na eternidade ela será mãe. O fundador é assim. Ele dá a vida. Bate o pé aí no chão. Isso aqui é só uma imagem física do profetismo do Padre Jonas, amém? Não tem outro jeito. Isso está muito ligado à minha missão. Feito tudo para todos. Sendo todo de Deus, serei tudo de todos. E sendo tudo de todos, eu serei todo de Deus. Padre Jonas deu o último suspiro dele aqui, neste território. Pisa aí. Aqui, na casinha dele ali. Ele deu o último suspiro. Aqui. Permaneceu fiel até o fim. E hoje nós podemos dizer: os nossos olhos viram um profeta verdadeiro. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Ergue os seus braços lá no alto. Feche os seus olhos. E só peça uma coisa ao Senhor nessa hora: fidelidade. Peça ao Senhor que você seja fiel, que você não seja enganado pelos falsos profetas, que
Que você não seja enganado por aqueles que ensinam aquilo que talvez o seu ouvido queira escutar. Aqueles que aliviam, aqueles que manipulam a palavra, aqueles que manipulam as emoções, que usam de artifício. Peça, Senhor, aqui neste lugar profético, porque a canção nova agora é a continuação da profecia de um profeta de Deus. Fala: Deus, me dê o discernimento, me dê a graça de separar o que é verdade do que é mentira, o que é do erro e do que é aquilo que é certo. Eu te peço essa graça. Vai orando no Espírito.